Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na leitura do livro A Caminho da Luz, e entramos naquela fase da história, século XIX, em que houve a Revolução Francesa, posteriormente Napoleão para estabilizar a França, tudo preparando para a reencarnação de Kardec. Nas duas últimas reuniões nós tratamos desse assunto, inclusive valendo-se de uma mensagem do irmão X, que demonstrou a importância da administração de Napoleão e, inclusive, da encarnação de Kardec perante toda a história da humanidade. E vamos ainda fechar sobre esse assunto, lendo vagarosamente, como temos feito, e até repetindo o último parágrafo para que a gente retome as ideias, né? E aqui continua no livro A Caminho da Luz, capítulo 21, Allan Kardec e seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. Lembrando, né, que até então o que predominava como forma administrativa política era a nobreza através do rei e a Igreja Católica como respaldo dessas monarquias, desses impérios, né? E com os ventos da burguesia, através dos seus pensadores, através dos seus cientistas, as ideias começaram a ser renovadas através da enciclopédia e dando origem à Revolução Francesa, a criação dos Estados Unidos e outros, com influência sobre outros países. Então, basicamente, o que se tem? Até aquela época, quem comandava uma nação era o rei, ele era a palavra final. A partir de então, né, da Revolução Francesa, criou-se o conceito de que a nação é do povo e, portanto, o povo vai expressar sua vontade através de uma assembleia e constituir uma constituição, né? Que é uma lei. Então, deixamos de obedecer, entre aspas, um rei para obedecermos, seguirmos um livro, né? Uma constituição. Há um deslocamento aí. E a partir da Constituição surgem outras leis, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, mas sempre a partir da Constituição. Essa é a grande conquista do mundo, né? É a grande conquista, justamente para seguirmos, ainda que de forma imperfeita, né? Porque os homens ainda estão se descobrindo com essa responsabilidade, com esse direito, percebendo que, como a gente falou, a responsabilidade é de todos. Daí as transformações, né? Continuando, Emmanuel. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. Comentamos da última vez que foi a explosão, né, praticamente, do estudo científico, a partir do século XIX. Né? Toda essa ânsia de
conhecer a biologia, conhecer as leis da física, conhecer a química, a medicina, ela se tornou uma pauta da mídia intelectual da época, né? Posteriormente, criou-se, por exemplo, o Prêmio Nobel, né? Pelo Nobel, que era inclusive um químico, inventor da nitroglicerina, né? Olhando essas pesquisas da época, a convergência para a microbiologia foi muito forte, né? Descobrir e conhecer as bactérias, vírus, a ponte entre o que não tem vida e o que tem vida, e tudo isso está sendo colhido hoje. Tanto que nas escolas normais hoje, o que se estuda a partir de então são esses princípios. Continua ainda, Emmanuel. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicações com o telégrafo e as vias férreas estabelece o intercâmbio direto dos povos. Só aqui, né? Aqui é uma ocupação geográfica, né? Porque os deslocamentos até então eram através de cavalos e as limitações são grandes, né? Com a invenção do telégrafo, do trem, né? Da via férrea, tudo isso assume uma velocidade muito maior para a época. Então as províncias elas vão se interligando cada vez mais, não bastam agora apenas estradas, né, entre os locais para serem transportadas por carroças e etc. Não, a linha férrea, né, o trem, ele foi muito importante para essa ocupação e disseminação de ideias dentro de uma geografia mundial, principalmente na Europa, depois nos Estados Unidos, né? O Brasil é um pouquinho diferente a situação por questões políticas, mas nesses locais isso permitiu que as pessoas fossem transportadas a distâncias maiores e a distâncias maiores e com mais velocidade, e junto com as pessoas vão suas ideias, seus livros, seus conhecimentos. A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surgem o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia. Encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas na natureza. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam elevado sabor de espiritualidade avançada. Perceberam? É uma efervescência, né? A espiritualidade superior, através dessas renovações de ideia, traz espíritos inteligentes, trabalhadores, que vão implantar as ideias que ficaram represadas por muitos séculos por conta da força da nobreza e da igreja. Continua. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Então vejam, fica parecendo, né, quem desconhece o Espiritismo, que houve uma onda
científica, né, expressa até pelo movimento positivista, né, de que a ciência responderia a tudo, ordem e progresso, como se isso fosse um evento desvinculado de outras causas. Não, aqui é muito claro. Isto acompanhou o Consolador Prometido, acompanhou o Espiritismo, tanto que o título desse parágrafo é Allan Kardec e os seus colaboradores. Eles tiveram essas missões pessoais para dar respaldo à vinda do Espiritismo, que é o Consolador Prometido. E aqui a função de Kardec, né, era organizar todas essas ideias para que fosse retomadas as lições do Cristo. Então a finalidade dele era esclarecer e consolar. Por quê? Porque é o próprio Cristo. É a segunda volta do Cristo à Terra, só que agora não mais encarnado, personalizado, mas através de uma pleiade de espíritos que conseguiram compreender a sua missão e se predispuseram a colaborar, cada um dentro daquilo que trazia como vocação histórica. Por isso, as conquistas irreversíveis. Né? Essas conquistas, esses conhecimentos não se perdem, eles só avançam. É uma verdade relativa que só será ampliada por uma verdade seguinte de maior alcance. Para a época, século XIX, né? Era uma euforia, poderíamos até dizer, por muitos, né? Aqueles que souberam entender, era uma euforia, porque vindo expressamente o Consolador Prometido através da doutrina, com todas aquelas explicações filosóficas, todas aquelas explicações científicas através da mediunidade e demais fenômenos, né? Camille Flammarion, por exemplo, e muitos outros que estavam vinculados à ciência da Terra, né? Passaram a também se interessar pelas informações, pelos fenômenos espirituais, né? William Crookes é um dos grandes nomes da química no estudo do átomo. William Crookes. E depois ele enveredou para o conhecimento dentro da doutrina, dentro dos fenômenos espíritos. Isso não era incomum, né? Isaac Newton também, nos séculos anteriores, também tinha esse viés religioso, né? Místico, entre aspas, né? Místico no sentido de o que é que existe além da física. A física é o mundo que existe, né? São os fenômenos naturais. O que está além da matéria é a metafísica. E todos os pensadores buscaram a metafísica, né? O que tem além da física. Esses que não buscaram é porque não entendiam que tinha algo além da física. Fica na física, são os materialistas. Por isso que não há sentido, né, em se falar em metafísica para materialistas. Né? O que são os materialistas? Aqueles que entendem que todos os fenômenos do mundo, até os sociais, eles têm começo, meio e fim na própria matéria, no próprio corpo, na própria vida limitada aqui. Continua ainda Emmanuel. A dádiva celestial, eu vou repetir, mas não tem importância. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexpressíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aperfeiçoamento de tantas riquezas do céu. Pois bem, até aqui nós estamos falando essencialmente de ciência, né? De ciência, o que o microscópio,
os fenômenos de eletromagnetismo, a corrente elétrica, que ainda não se conhecia direito, porque a eletricidade ela é muito instantânea. Então, o que eu consigo captar no máximo é enxergar um raio que dura frações de segundo. Eu acumulo energia elétrica através da fricção, né, através do esfregamento, mas a hora que eu encosto essa corrente elétrica, ela passa rapidinho e não consigo analisar. Acumular essa energia elétrica nos acumuladores, né, ou gerá-la continuamente, só assim eu poderia perceber o que fazer com ela, né? Isso tudo teve início e continuidade a partir do século XIX, mas é ciência. Porém, outros campos também receberam essa mesma onda, esse mesmo hálito de renovação. E aqui começa o capítulo a respeito das ciências sociais. Vamos ler, depois a gente comenta. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. Lembrando que até então, o que predominava na Igreja Católica era a filosofia ou aristotélica tomista ou platônica agostiniana. Né? O que é isso? Na Igreja Católica, até então, né, ela era respaldada, isso principalmente na Idade Média, e reforçada por alguns pensadores antes, de que as ideias eram de Aristóteles ou São Tomás de Aquino, isso na Idade Média, ou era de Platão e Santo Agostinho. Na Idade Moderna, século XV, XVI em diante, essas ideias foram trabalhadas, reforçadas, com o aumento das renovações dos conceitos dos protestantes, refletindo sobre Deus e o homem, valorização do homem, e também dentro até dos pensadores de outra formação religiosa, né? O catolicismo em si, ele manteve sua base nos pilares da Idade Média ainda, com pequenas renovações, né? Tanto que a Inquisição é uma forma de impor aquelas ideias retrógradas, né? Agora, no campo social, a filosofia ela passa a ter uma transformação fenomenal. Por quê? Os pensadores aí da enciclopédia, Voltaire, Rousseau e tantos outros, eles deram início a essa renovação e vieram os demolidores dessas ideias anteriores, né? Ainda que com conotação até materialista, serviram para quebrar essas ideias fortes da Igreja Católica. Então você quebra o mundo das ideias, ainda que em favor do materialismo, mas isso gera uma reflexão que começou naquele século e se estende até hoje, né? Então vamos lá. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, dominando a ferro e fogo, conchegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno,
amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Então, Emmanuel aqui é muito contundente em apontar, né, como de fato foi, as prisões mentais a que a Igreja Católica impôs no mundo, né, na sociedade europeia até então, porque era para seguir os dogmas da Igreja. E aí tem um conceito interessante que nós vamos na próxima reunião, eu sempre repito isso nas reuniões, mas é interessante para que a gente tenha uma ideia do que ele está falando. Mas, enfim, as ciências sociais aqui, o que ele está falando é da psicologia, da própria filosofia e da sociologia, né? Porque a sociologia, até então, não se falava nisso. Mal se falava no conceito de indivíduo, né? O indivíduo como indivíduo, tendo a sua existência e tudo mais. Isso é conquista da Revolução Francesa, assim como o conceito de humanidade, né? Não se imaginava todos com algo em comum, né? Por isso os direitos, a Carta da Declaração dos Direitos Humanos. Todos têm direitos a alguma coisa por uma questão natural. Essa ideia de coletividade surgiu na Revolução Francesa. E a partir do momento que existe uma identidade entre todos os homens, como é o trato entre eles na sociedade. Então, a sociologia e todos os fenômenos relacionados ao convívio em grupo. Então, perceberam como é interessante, né? Existem fatos sociais, assim como existem, isso não tem interpretação dos sociólogos, assim como existe um fato da queda de uma pedra, é um fenômeno, existe um fato social que é o resultado de um agrupamento que me leva a uma ação e, consequentemente, a reações e consequências. Vamos interromper nosso encontro para retomá-lo a semana que vem. Até mais. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, construindo a paz que todos nós desejamos. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas, que, como o próprio nome diz, é um livro que traz anotações de Kardec em vida, porém, ele é um livro publicado e que veio a público após o desencarne de Kardec. Nesse livro, na primeira parte desse livro, existe um estudo sobre a natureza do Cristo, e é este o objeto do nosso estudo nesta palestra doutrinária e nas seguintes. Nós vimos que várias discussões são feitas a respeito dessa natureza do Cristo e que patriarcas da Igreja chegaram a um consenso. Mas a intenção de Kardec não é questionar, né, o consenso
que os patriarcas da igreja alcançaram, muito menos colocá-los à prova. Ele, na primeira parte que a gente já leu na palestra passada, ele trata dos fatos em si, ou seja, das possibilidades de se documentar e de se obter fatos que comprovem aquilo que foi estabelecido por consenso humano. Então, o último trecho, que nós lemos na palestra passada foi: longe de intentarmos apontá-los no que quer que fosse, apenas quisemos refutar o valor das consequências que se pretende tirar do acordo de suas opiniões. Ou seja, não é porque as opiniões chegaram a um acordo que a gente, sem comprovação, ou sem reflexão, ou sem passar pelo crivo da razão, a gente vai aceitar cegamente esse consenso, especialmente porque esse consenso visava alguns interesses da época. Dando continuidade à leitura, Kardec coloca o seguinte: no exame que vamos fazer da questão da divindade do Cristo, pondo de lado as sutilezas da escolástica que unicamente serviram para tudo embaralhar, sem esclarecer coisa alguma, apoiar-nos-emos exclusivamente nos fatos que ressaltam do texto do Evangelho e que, examinados friamente, conscienciosamente e sem espírito de partido, superabundantemente facultam todos os meios de convicção que se possam desejar. Ora, entre esses fatos, outros não há mais preponderantes nem mais concludentes do que as próprias palavras do Cristo, palavras que ninguém poderá refutar sem infirmar a veracidade dos apóstolos. Pode-se interpretar de diferentes maneiras uma parábola, uma alegoria, mas afirmações precisas, sem ambiguidades, repetidas 100 vezes, não poderiam ter duplo sentido. Ninguém pode pretender saber melhor do que Jesus o que ele quis dizer, como ninguém pode pretender estar mais bem informado do que ele sobre a sua própria natureza. Desde que ele comenta suas palavras e as explica para evitar todo equívoco, é a ele que devemos recorrer, a menos lhe neguemos a superioridade que lhe é atribuída e nos sobreponhamos à sua própria inteligência. Se ele foi obscuro em certos pontos por usar de linguagem figurada, no que concerne à sua pessoa, não há equívoco possível. Antes de examinar as palavras, vejamos os atos. Então, nesse trecho da leitura, você observa que o que Kardec vai fazer, como não há registro histórico diferente ou mais preciso do que os próprios evangelhos, como os evangelhos foram escritos por discípulos diretos e indiretos de Jesus, como esses evangelhos foram dados como verdadeiros, o que Kardec vai procurar fazer é pegar as próprias palavras do Cristo relatadas nos evangelhos que tratam de quem ele, Cristo, é e de qual é a sua origem, para analisar a essas declarações do Cristo e chegar a
a um raciocínio lógico que aponte à natureza do Cristo. Um outro ponto importante é que, se a opinião de qualquer outra pessoa, por mais esclarecida que seja uma contradita ou o oposto daquilo que o próprio Jesus disse, a gente deve ficar com Jesus e com as palavras de Jesus. E porque se a gente não ficar com as palavras de Jesus, a gente estaria estabelecendo que essa outra pessoa tem maior esclarecimento da origem e de quem é Jesus do que o próprio Jesus. Então, esse é o argumento básico de Kardec para seguir adiante. Mas antes de examinar quais foram essas palavras e essas frases que o Cristo disse, ele vai examinar os atos de Jesus, aquilo que foi retratado pelos apóstolos como feitos, coisas que o Cristo fez. E é aí que nós entramos no segundo item desta análise da natureza do Cristo. O segundo item tem o título Os milagres provam a divindade do Cristo? Então é uma pergunta. Os milagres são uma prova cabal? Eles podem provar a divindade do Cristo? É essa a pergunta. E vamos então à leitura. Segundo a Igreja, a divindade do Cristo está firmada pelos milagres que testemunham um poder sobrenatural. Esta consideração pode ter tido certo peso numa época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Hoje, porém, que a ciência levou suas investigações até as leis da natureza, há mais incrédulos do que crentes nos milagres, para cujo descrédito não contribuíram pouco o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que dessas imitações se há feito. A fé nos milagres foi destruída pelo próprio uso que deles fizeram, donde resultou que muitas pessoas consideram agora os do Evangelho como puramente lendários. Então, nesse primeiro trecho que Kardec está colocando, o que é que a gente tem? Seriam os milagres, então, provas contundentes da divindade do Cristo, né? Então, os relatos dos milagres que são dados nos evangelhos são, até certo ponto, maravilhosos, né? Mas veio a ciência posterior à época do Cristo, todos os desenvolvimentos da ciência, e começa a dar respostas e encontrar soluções ou equações que a gente ainda não conhecia à época do Cristo. E, obviamente, que com o passar do tempo, muitos desses milagres entraram no rol das lendas, porque as pessoas começaram a tentar imitar esses milagres e, ao mesmo tempo, fraudá-los, né? De forma que, como não conseguiam fazer o milagre como ele foi descrito, eles então criavam truques e malabarismos para conseguir obter o mesmo efeito visual, ou talvez até relatos de pessoas curadas, relatos esses falsos. E isso acontece até os dias de hoje. Então, esses absurdos e essas notícias fraudulentas daquilo que foi feito, daquilo que deixou-se de se fazer, e a quantidade imensa de falsos cristos e falsos profetas, criando situações criminosas muitas vezes e de uma moral no mínimo duvidosa, gera também essa
incredulidade que paira no ar ao redor dos milagres. Então, ainda que os milagres fossem algum tipo de prova cabal, eles estariam num desgaste de descrédito que talvez não fosse útil utilizá-los. Mas vamos dar sequência à leitura para ver o raciocínio. A própria igreja, aliás, tira aos milagres todo o alcance como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio os pode operar tão prodigiosos quanto aqueles outros. Se tal poder tem o demônio, evidente se torna que os fatos desse gênero carecem em absoluto de caráter exclusivamente divino. Se ele pode fazer coisas espantosas, capazes até de iludir os eleitos, ele quem? O demônio, né? Se o demônio pode fazer coisas espantosas, capazes até de iludir os eleitos, como poderão simples mortais distinguir os bons milagres dos maus? Não será de temer que, observando fatos similares, confundam Deus e Satanás? Então, Kardec já coloca que a própria igreja vem a declarar que, no intuito de iludir os crentes, no intuito de iludir os ingênuos, os demônios poderiam executar fenômenos semelhantes, similares, iguais aos fenômenos que o Cristo executou, né? Então, esse discurso ao redor dos milagres também gera essa, vamos dizer assim, falta de exclusividade de que a divindade é a única capaz de produzir coisas maravilhosas, mas também o mal seria capaz de produzir essas coisas com o intuito de iludir. Sigamos na leitura. Dar a Jesus semelhante rival em habilidade é grande desazo, mas, em matéria de contradições e de inconsequências, não se consideravam as coisas com muita atenção, numa época em que, para os fiéis, seria um caso de consciência o pensarem por si mesmos e discutirem o menor artigo que lhe impusesse a crença. Não se contava então com o progresso, e ninguém cuidava de que pudesse ter fim o reinado da fé cega e ingênua, reinado cômodo, qual o do bel prazer. O papel tão preponderante que a Igreja se obstinou em atribuir ao demônio produziu consequências desastrosas para a fé, à medida que os homens se foram sentindo capazes de ver com seus próprios olhos. Depois de ter sido explorado com êxito durante algum tempo, ele se tornou o alvião posto no velho artifício das crenças e uma das causas da incredulidade. Pode dizer-se que a Igreja, com o torná-lo por auxiliar indispensável, alimentou em seu seio aquele que se voltaria contra ela e lhe minaria os fundamentos. Outra consideração não menos grave é a de que os fatos milagrosos não constituem privilégio exclusivo da religião cristã. Não há, com efeito, religião alguma, idólatra ou pagã, que não tenha seus milagres tão maravilhosos e tão autênticos para os respectivos adeptos quanto os milagres do cristianismo. E a Igreja se privou do direito de os contestar, desde que
atribuiu às potências infernais o poder de os operar. Então, o que a gente percebe? Que no intuito de manipular essa fé cega e ingênua, no intuito de criar adeptos que questionassem pouco ou quase nada todas as informações que lhes eram passadas, os maiorais das religiões sempre justificaram que se você não estivesse no seio daquele grupo religioso, você não estaria com a verdade. E, consequentemente, você estaria, mesmo que dentro do maravilhoso do milagre, você estaria sendo enganado pelo mal, pelo demônio, pelo Satanás. Com esse discurso, né, e com essa característica, você legitima todos os milagres e todos os maravilhosos, dizendo que qualquer um pode os conseguir e pode fazer. O Espiritismo realmente acredita nisso, né, de que essas curas e esse tipo de situação mediúnica pode ocorrer em qualquer pessoa, e isso não é sinal de superioridade moral. Mas isso, como prova da divindade do Cristo, isso cai por terra. Como prova da superioridade do Cristo, o fato de produzir milagres cai por terra, né? Não é um diferencial que o coloca acima de nós. Então esse é o raciocínio que Kardec está colocando. A gente vai continuar nesse estudo nas próximas palestras. O nosso tempo termina e a gente termina essa palestra com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos, fiquem em paz e a gente se vê, se ouve e se fala na próxima palestra doutrinária, dando sequência a esse estudo.